Olá, tudo bem? Estou de volta e agora vamos continuar novamente essa resolução de questões, tá? Então foram selecionadas diversas questões, já vimos aí 2 módulos, entramos na parte dos nematódeos, tá? Então vamos continuar com essa resolução. Por quê? Porque cada questão vai ser importante nesse processo de sedimentação desse conteúdo, tá? Então vamos aqui a uma próxima questão que fala aqui mais uma vez de quê? De helmintos, tá? Então a questão de 2019, certo? Para técnico de laboratório. Então fala de helmintos. Então vamos à questão. Geohelmintos, então ele traz aqui um conceito, certo? Geohelmintos são helmintos ou vermes que necessitam obrigatoriamente de um estágio no solo para completar o seu ciclo evolutivo. Quanto aos que são considerados geohelmintos, assinale a alternativa correta. Então ele traz esse conceito de o que seria, né? O que seriam geohelmintos. Então veja aqui, o conceito vai ser o quê? É um helminto que ele tem uma fase do seu desenvolvimento no solo. Então, ou ele vai ter aqui o ovo, no caso, perdão, o ovo no solo, e vai ocorrer o desenvolvimento ali da larva, tá? Até ele ser ingerido, no caso, esse ovo. Ou então, já vai ocorrer no próprio solo aquela eclosão daquela larva, e aquela larva se tornar uma larva filarioide que vai o quê? Fazer a penetração na mucosa, na pele, enfim, do indivíduo e causar a infecção. Então vimos que existem sim alguns helmintos que fazem justamente esse tipo de contaminação, de infecção e possuem esse ciclo ali no solo, tá? Então as alternativas, eles trazem aqui diversos helmintos, tá? Então vamos analisar aqui. O Ascaris lumbricoides, ele é um geohelminto? Ele tem uma fase de evolução no solo? Sim. Então vimos que a ocorrência da deposição, certo? Desses ovos no solo, então é uma característica sim do Ascaris lumbricoides. O Ancylostoma duodenale possui uma etapa no solo? Ele é um geohelminto? Sim. Então o ancylostomídeo, ele é também um geohelminto. A eliminação do ovo, esse ovo vai se desenvolver em larva, tá? O Schistosoma mansoni, né? Que é o que? Causador da esquistossomose. Então, como ocorre a infecção do Schistosoma mansoni? Né? Vai ocorrer justamente a penetração de cercárias no indivíduo, e essas cercárias ficam em meio aquoso, tá? Então elas ficam geralmente em lagos, não é isso? Ficam em lagos, o indivíduo ele elimina ali os ovos, né, desse parasita, do Schistosoma mansoni, tá bom? Vai então infectar o molusco, né, no caso, que é um hospedeiro, e posteriormente, o caramujo, né, no caso, perdão, caramujo, molusco não, caramujo. Então vai ocorrer essa infecção e posteriormente vai ocorrer então a produção de cercárias que vão ficar em meio aquoso e vão penetrar a pele do indivíduo. Então ele não possui aqui uma fase no solo, tá? Então ele não é um geohelminto. Assim como a tênia também não é um geohelminto, tá bom? Por quê? Porque essa tênia ela possui ovos que são sim liberados, né? Porém, o desenvolvimento não ocorre no solo, tá? Esses ovos, para que se desenvolva a infecção, precisam ser ingeridos, tá bom? Ali, no caso, e o verme ele vai se desenvolver após a ingestão, somente, tá? Então, essa afirmativa é incorreta. A letra B fala Schistosoma mansoni, então já podemos excluir, não é isso? Temos a letra C, que fala aqui de Ascaris lumbricoides, ok. Trichura. Tem uma etapa do desenvolvimento no solo? Tem sim. Então, temos aqui a eliminação do ovo de trichura, tá? Vai ocorrer aqui a produção já do estado, né? Do verme já no próprio solo e posteriormente ele vai ser ingerido. Então, trichura, ok. Ancylostoma duodenale e Necator americanus são 2 agentes causadores da
ancilostomíase, ou ancilostomose, tá? Então, de fato, possui sim um ciclo em solo. Então, essa afirmativa aqui já é a afirmativa correta, a letra C. Letra D fala estrongiloides stercoralis, que tem sim um desenvolvimento no solo. Cistossoma mansoni, que não há esse desenvolvimento. Tênia também não há esse desenvolvimento. E Ascaris lumbricoides também aqui está presente em desenvolvimento no solo. Então a afirmativa correta é a letra C. Então a próxima questão, vamos lá, questão de 2019 para técnico de laboratório. X é um parasita causador de prurido. Então aqui fala de sintomas de alguma parasitose intestinal, tá? Então vamos aqui observar de fato esses sintomas. Então quando fazemos esse estudo sobre os parasitos intestinais, alguns sintomas são característicos ali de alguns parasitos específicos, tá? Então aqui vamos prestar atenção nessas características, nesses sintomas e tentar observar ali, associar ele a algum agente ali, algum patógeno, tá? Então, aqui na questão já fala em prurido, que é o quê? Coceira, né? Fica bem irritado, né? Então, esse prurido que é uma coceira que causa irritação, então irritabilidade na região anal, que em seu ciclo produtivo, quando na fase adulta, vive na região do seco, região secal e adjacências, e a fêmea grávida migra para o ânus, geralmente quando o indivíduo está dormindo, então tem ciclo noturno, deposita numerosos ovos nas pregas perianais ou em fissuras. X é um parasito denominado. Então, qual a doença? Então, lembra que tinha uma doença específica ali, que é característica dela, vai ser o quê? O prurido, a coceira. Então, dá uma coceira, não é isso? Prurido. Então, essa coceira que ocorre no período noturno, tá? Principalmente em crianças que ocorre. Por quê? Porque também é mais fácil esse processo de retroinfecção. A criança vai lá, coça e contamina alimento, vai comer, né? Contamina ali, come um pão ali com a mão suja, né? E isso ocasiona um processo de retroinfecção, tá? De autoinfecção. Vai se autoinfectando e aumentando a carga, além da própria fêmea já colocar uma quantidade absurda de ovos ali naquela região, tá? Então ocorre isso. E essa é a característica específica de um parasito, né? E qual é? Vamos aqui eliminando, tá? É a tênia? Não, não é a tênia. A tênia não causa esse prurido, ela fica na região do intestino ali, mas fica ali localizada. Ela não sai para colocar, né, esses ovos, tá? Esquistossoma mansoni, também não. É totalmente diferente o ciclo biológico, tá? Lombriga, né, o lombriga ou ascaridíase, também não. E Ancylostoma duodenale, que é o causador da ancilostomose, também não é característico. Então, quando falar em prurido, irritabilidade, que a fêmea grávida ela vai sair para a região perianal para colocar ovos, e fala desse período noturno especificamente, né, a gente tem aqui o que? A associação clara, clássica a enteróbios vermiculares. Então, quando estudamos enteróbios, vimos o quê? Ocorre ali a cópula macho e fêmea, não é isso? Esse macho vai morrer, tá? A fêmea, ela tem um tropismo, então ela tem assim uma tendência forte a quando ela vai pôr esses ovos, ela sai para a região perianal ali, e aí ela põe os ovos. Ou ela põe os ovos, ou como ela tá tão cheia, que o indivíduo vai coçar e vai romper, e ela explode, e aí solta, né, ovos, tá? Então isso é uma característica já do verme, tá? Tanto é que a forma de diagnóstico do enteróbios vermiculares vai ser o quê? Lembra do teste da fita adesiva? Então, a fita adesiva vai ali naquela região, por quê? Porque os ovos estão ali na parte de fora e não na luz intestinal, porque a fêmea saiu para botar esses ovos, tá? Então, o método de Graham, o método da fita adesiva. Por isso, esse método foi desenvolvido especificamente para isso, porque a fêmea ela sai. Então, isso é característica do enteróbios vermiculares, tá? Então, essa é a afirmativa correta.
Próxima questão. 2019, farmacêutico bioquímico. As doenças parasitárias são problemas de saúde pública, principalmente em países subdesenvolvidos. A figura abaixo ilustra, ao lado no caso, que eu botei aqui na questão, né? Claro, porque não cabia. A figura ao lado ilustra o ciclo evolutivo de uma parasitose intestinal comumente encontrada no Brasil. Analise considerando a figura apresentada e o assunto abordado. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Pronto. Que é que escolhemos a alternativa correta. Vamos olhar aqui a figura, né? Então vemos aqui que ocorre o dimorfismo, tá? Temos aqui macho e fêmea. Veja que é uma característica clássica dos helmintos sempre, tá? Pelo menos nas que nós estudamos, nas mais comuns, a fêmea sempre é maior que o macho e o macho sempre possui a cauda aqui, cauda curva chamada, tá? Então isso é característica. Quer diferenciar macho de fêmea dos helmintos? Você vai fazer o quê? Vai observar o tamanho e a cauda, tá? Então essas duas características já mostram ali quem é o macho e quem é a fêmea, tá? Aí aqui, na imagem, podemos ver a representação de ovos. Então, veja aqui. Olha esse ovo característico. Olha essa forma. Tá? O ovo foi eliminado nas fezes. Vai se desenvolver aqui, tá? Então, veja que já ocorre a produção ali da larva. Vai ocorrendo aqui o processo, né? Até, ó, o estágio larval aqui, ó. A larva já desenvolvida dentro do ovo. Tá? Então, aqui, ele já desenvolveu no solo. E aqui ela foi ingerida. Tá? E esse ovo característico, ele é característico de quê? De ascaris lumbricoides, tá? E por que eu digo que ele é característico de ascaris lumbricoides? Porque ele possui, né, uma forma já que se associa a essa patologia, né, a esse agente, no caso, que é o quê? Que é essa membrana mamilonada chamada. Então, nos ascaris temos o quê? Temos 3 tipos de ovos, né? Então, temos esse ovo, que ele possui aqui, né, a membrana mamilonada. Então, essa membrana mamilonada, inclusive, ela é fator de patogenicidade, porque ela tem uma maior aderência, tá? Causa maior aderência ali no local em que esse ovo vai se fixar, enfim. Acaba sendo um fator de patogenicidade. Temos um ovo que não possui essa membrana mamilonada, tá? Então, ele é chamado de ovo decorticado, porque ele não vai possuir essa membrana mamilonada. Então, veja que essa membrana aqui, ela não está presente. E temos um outro tipo de ovo, que ele é um ovo, né, que possui a membrana mamilonada, porém ele não possui esse formato mais arredondado, tá? Ele não possui esse formato mais arredondado. E esse ovo é chamado de quê? De ovo infértil. Porque ele não foi fecundado, tá? Então, são esses 3 tipos de ovos que estão presentes no ascaris, tá? Então, você pode visualizar em lâmina tanto o ovo normal com a membrana mamilonada, como o ovo, né, sem a membrana, assim como também um ovo infértil, tá bom? Então, são esses 3 tipos de ovos. Então, voltando à questão, na letra A, fala o quê? O laudo positivo correto liberado para essa parasitose é tênia. Então, esse é um ovo de tênia? Não, tá? Ovo de tênia, que é a tênia sólida e tênia saginata, ele é bem característico e não tem essa membrana mamilonada, que ela é sinal de ovo de ascaris lumbricoides, tá? Então, essa afirmativa é incorreta. Letra B. O método diagnóstico mais eficaz para a detecção dos ovos do parasita em questão é o método de Willis. Qual é o método de Willis? Então, o método de Willis, você lembra que temos o método que é o que? Justamente no caso, que a flutuação, no caso que é, né, flutuação característica do método de Willis, que vai ser em solução de NaCl, vai ocorrer então a flutuação de ovos leves, tá? Então esses ovos que são leves, eles vão fazer justamente o que? Eles vão ir ali para a borda ali, o comecinho da solução ali saturada
de NaCl, tá? Então vai fazer essa migração, a lâmina fica na parte superior só esperando que o ovo leve ele suba e toque aquela lâmina, depois a lâmina é retirada e vai para o microscópio. Essa característica de ovo leve, né, no método de Willis, ela é aplicada a quê? Ela é aplicada justamente aos ovos de ancilostomídeos. Tá? Então, falou em ancilostomídeos, vamos então associar o método de Willis. Tá bom? Então, essa afirmativa está incorreta, porque aqui no caso estamos analisando o Ascaris lumbricoides, então é incorreta. Letra C. O suco gástrico é uma importante barreira imunológica contra o parasita em questão, impedindo a sua instalação no intestino. O suco gástrico ele é de fato uma barreira, tá? Porém, esses ovos, eles conseguem ter uma proteção, eles são então resistentes a esse suco gástrico, tanto é que ocorre de fato a infecção. Esse ovo vai ser ingerido, ele vai atravessar toda essa região aqui, tá bom? E vai então eclodir ali no intestino, tá bom? Então ele consegue ultrapassar o suco gástrico. E uma característica também do Ascaris é que esse parasita ele possui um ciclo em que ele atravessa diversos tecidos. Então veja aqui que a larva vai eclodir no intestino, ela vai então passar por diversos órgãos, vai subir, vai passar aqui pelo coração, pelo pulmão, ela vai então ser expectorada novamente, aí ela desce e se fixa no intestino, tá? Então é um ciclo de fato bem complexo. Falou aí em Ascaris, falou Strongyloides stercoralis e falou em Ancilostomídeos, são 3 tipos de parasitas que fazem esse percurso pelo organismo. Letra D. Saneamento básico pode ser uma forma de prevenir a doença? Claro, assim como toda doença intestinal causada por parasito, tá bom? O saneamento básico é o fator-chave para a prevenção desse tipo de doença. Então, a afirmativa correta é a letra D. Próxima questão, em 2021, para biomédico. O esquematismo ou representação esquemática é uma forma de representar objetos ou circunstâncias reais com um estilo caracterizado pelo uso de traços simbólicos ou simplificados que não têm o intuito apenas de figurar uma situação. Em livros de parasitologia é comum encontrar ciclos biológicos dos mais diversos parasitos. Um exemplo é o esquema seguinte. Então ele traz aqui um exemplo de um ciclo biológico. Então, quando estudamos qualquer parasito que seja, é fundamental que saibamos aqui o seu ciclo biológico, tá bom? Tanto os hospedeiros, quanto como esse parasito se desenvolve. Sem nem ao menos expor legendas nas figuras, é possível vislumbrar a qual ciclo biológico o esquema pertence. Trata-se de... Olha, então na imagem aqui podemos ver o quê? Temos um bovino, temos aqui, né, uma estrutura, uma forma evolutiva, temos aqui o que parece ser uma carne exposta, tá? Então essa carne, né, vai ser consumida aqui, então temos um indivíduo consumindo, tá bom? Temos aqui a imagem de um ovo também, tá? E aqui, embaixo, nessa figura, na porção inferior aqui, já temos a demonstração do verme adulto. E essa demonstração já mostra aqui, já elimina a questão. Não é isso? A diferença fica apenas aqui no hospedeiro. Então vemos que aqui temos um bovino, aqui ocorre a representação de uma tênia, aqui também é representação do ovo da tênia, tá? E aqui temos o que? O cisticerco, a larva, tá? Então temos a larva. Então o que está acontecendo aqui? Temos o hospedeiro aqui, ele está infectado com a larva. Essa larva está no tecido, claro, aqui no tecido muscular. Esse tecido muscular, então, vai ser ingerido por um indivíduo. Então, esse tecido aqui, né, essa carne que está contendo o cisticerco, vai ser ingerido pelo indivíduo. Esse indivíduo, então, vai ficar infectado, tá? E assim ele vai eliminar ovos, que assim faz todo o ciclo novamente. Então, veja que aqui representa uma tênia, é o ciclo de fato da teniose e cisticercose, no caso, do complexo de doenças aí. E aqui, como já sabemos que é da teniose, aqui a única
dúvida aqui vai ser quanto ao hospedeiro. Então, vemos que é um bovino, falou então em tênia saginata, tá bom? Se fosse aqui um suíno, seria uma tênia sólio, tá? Mas como é um bovino hospedeiro, vai ser o quê? Tênia saginata. Inclusive, tênia saginata não é responsável por causar cisticercose, apenas a tênia sólio. Então, a afirmativa correta é a letra B. Leishmania é o causador ali da leishmaniose, né? No caso aqui, causa do calazar, no caso, tá? E o Schistosoma mansoni é ali o causador da esquistossomose, tá? Então, a correta é a letra B. Próxima questão, 2021, para farmacêutico bioquímico. Um dos métodos de concentração de fezes é baseado no princípio do hidro e termotropismo. Então, aqui fala de um método específico para diagnóstico, hidro e termotropismo, no qual as larvas têm grande avidez à água morna e elas migram através do material fecal até atingir a água, certo? Esse método é conhecido como Berman, o Berman Moraes, tá? Assinale a alternativa que indica a espécie de larva pesquisada por esse método. Então, esse método ele se baseia no método do hidro e termotropismo. Por quê? Porque as larvas, quando em contato com água morna, elas vão migrar, tá? Então, lembra que esse método, ele é o quê? É um funil aqui, tá? Esse funil, ele possui aqui uma estrutura aqui de borracha, que vai ser o quê? Obliterada aqui, tá? Vai ser travada aqui, tá? Aqui vai ser colocada a amostra e vai ser colocada água quente também, de 45, 50 graus, por aí, tá? Água morna, né? E aí o que que acontece? A amostra fecal fica aqui, as larvas, como elas possuem essa característica de hidro e termotropismo, ou seja, elas vão tender a se mover para essa região da água em uma temperatura superior, então elas vão migrar para essa região, vão ficar nessa região posterior aqui do tubo, tá bom? Desse segmento, digamos assim. Aqui vai ter o que? Vai ter um copo, um recipiente, enfim. Como aqui vai estar obliterado até um determinado período de tempo para que ocorra o acúmulo dessas larvas nessa região aqui, tá? Então, depois vai ser aberto essa obliteração e aqui vai ficar o líquido que ocorre a maior concentração de larvas devido a essa característica de hidro e termotropismo. Então, falou em hidro e termotropismo, tá? Falou nisso especificamente, falou também em associação desse método. Esse é o princípio do método de quê? Berman Moraes, ou do método de Rugai também. Então, são dois métodos que utilizam esse princípio do hidro e termotropismo. É o método Berman Moraes e o método de Rugai, no caso, tá? Então, esses dois métodos que utilizam esse princípio são aplicados, então, para um parasito específico. E qual é esse parasito específico? É o Ascaris lumbricoides? Não. É o Trichuris? Não. Teníase? Não. É o quê? Strongyloides stercoralis. Então, Strongyloides stercoralis, ele é o parasito, né? A larva do Strongyloides stercoralis, ele é o que? O helminto, no caso, tá? Que está associado a esse princípio de hidrotermotropismo e a técnica de Berman Moraes, ou também de Rugai, tá? Então, falou nesses termos, hidro e termotropismo, falou também em Berman Moraes ou Rugai, associe sempre a Strongyloides stercoralis. A letra correta é a letra D, tá? Próxima questão de 2020, mais uma questão de identificação. Então vamos ver aqui a questão que é para farmacêutico. A coprologia é uma área de estudo que se ocupa de realizar estudo de fezes com o objetivo de diagnóstico e tratar doenças parasitárias. O diagnóstico de parasitas tornou-se uma necessidade básica de caracterizar o indivíduo como saudável, além de determinar níveis de evolução sanitária de uma determinada localidade, porque ele faz parte ali dos exames de rotina, né? As imagens 1, 2, 3 e 4 referem-se às estruturas parasitárias encontradas, né, em fezes humanas. A identificação correta das estruturas 1, 2, 3 e 4 está descrita em... Então aqui temos representações, tá? Então temos figuras de 1 a 4 e vamos então identificar. A figura 1, qual é a característica marcante que podemos ver? Então podemos ver aqui a presença, veja só, de uma membrana mamilonada, tá?
Membrana mamilonada. Isso é característico de quê? De teníase? Não. É característico de ascaris lumbricoides, tá? Ancilostoma, ancilostomídeos? Também não. Isso não é característico de ancilostomídeos, tá? Então, falou em ovo com membrana mamilonada, fala então em ascaris lumbricoides. Porém, vimos que existem outras formas, né? Então, vimos que além desses ovos com essa membrana, temos ainda os ovos inférteis, que possuem a membrana, e temos ainda os ovos que não possuem a membrana, que são os ovos chamados de ovos decorticados, tá? Então, existem esses três tipos de ovos. Mas, característica específica, essa membrana mamilonada. Então, falou em membrana, observou essa membrana, vai bater a vista, vai olhar então e decidir qual? Ascaris lumbricoides. Na segunda, temos então a representação clássica aqui de um ovo de tênia. Tá? Então veja que aqui é clássico ovo de tênia, ou tênia sólio ou tênia saginata. Parece aqui com um chapéu, né? Isso visto de cima, tá? Então, eliminamos aqui a letra A, porque não é um ovo de ascaris lumbricoides. Deixamos a letra B, porque se encaixa, ovo de tênia. Ovo de tênia solium. Veja só a letra C. Olha só a pegadinha. Ovo de tênia solium. Podemos distinguir através da estrutura dos ovos entre as tênias? Não, não é isso? Então aqui já fica incorreta, tá? Por quê? Porque é tênia SP. Não consigo distinguir em tênia saginata e tênia solium, tá? Letra D já tinha sido eliminada. E letra E, temos aqui que ainda estava correta. Então fala o quê? Em ovo de tênia saginata. Acontece o mesmo problema da letra C. Eu não consigo distinguir os ovos entre tênia solium e tênia saginata, tá? Então sobrou aqui já de cara a letra B, que é a correta. Mas veja aqui se não ficar atento, teria então permanecido como alternativa possivelmente correta, tanto a letra C quanto a letra E, tá bom? Porém, o correto é chamar de tênia SP, porque eu não consigo fazer essa distinção. A figura 3, então, sobrou ovos de enteróbios vermiculares. Sim, esses ovos são os ovos de enteróbios vermiculares. Veja que ele possui um formato meio que um formato de D, não é isso? Ele possui meio que um formato de D, com um lado mais retilíneo, assim, digamos, e um lado mais curvado, né? Então, isso é característica clássica do enteróbios vermiculares, que é o ovo em formato de D, tá bom? E lembrando que esse enteróbios vermiculares é o causador, então, da enterobiose ou do oxiúrus, que vai, então, ser detectado ali pelo método de Graham, tá? Ou método da fita adesiva. E, por fim, a figura 4, temos, então, aqui um cisto de entamoeba ou coli ou histolítica barra dispa, e vamos então contar os núcleos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, possui mais de 4? Então é entamoeba coli, tá? Então a alternativa correta, letra B. B de bola. Então, próxima questão de 2019, a OCP para farmacêutico bioquímico, tá? Em algumas regiões da Bahia, o número de indivíduos portadores de parasitose é extremamente elevado. Com base no exposto, qual parasito apresenta o ciclo de vida com fase pulmonar? Olha só aqui uma questão interessante, tá? Então, temos alguns eumintos, isso é importante, tá? Fazer essa distinção. Temos, como eu já falei até em outra questão, mas temos alguns eumintos que eles fazem um ciclo perante, né? Na verdade, todo o organismo ali, tá? Então, o que que acontece? Ocorre a ingestão, ou então ele penetra a pele, no caso, ele vai fazer um ciclo. Ele não chega de fato no organismo, já se aloja ali no intestino, por exemplo. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai fazer todo um ciclo. Então, alguns, né, que fazem esse ciclo, o que que acontece? Ele chega ali no coração, ele passa pelo intestino, sobe, ele vai subindo, né? Chega ao coração, chega ali no pulmão ele sobe pela traqueia, vai subindo, 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 ele vai ser expectorado através da tosse, né? O indivíduo vai tossir ou vai vomitar, e aí ele vai ser então reintroduzido, vai descer novamente, e aí vai se alojar no intestino, tá? Então alguns possuem esse ciclo de vida.
E quais são o que possuem esse ciclo de vidas? Então, esse ciclo de vida. Então, temos aqui o quê? Ancilostomídeos. Temos também o que? Ascaris. E temos também o que? O causador da Strongyloides stercoralis, né? No caso do Strongyloides stercoralis, que é o causador o quê? Da estrongiloidíase. Tá? Então, esses são os que possuem um ciclo pulmonar. Tá bom? Então, são esses 3 eumintos. Então, a questão aqui traz o que na letra A? Trichura e estrichura. Não, ele vai já se alojar ali no intestino. Enteróbios vermiculares também não. Fica ali na região do intestino e aquela questão lá de migração para a região perianal para colocar os ovos, tá? Letra C, Ancylostoma duodenale. Ancylostoma duodenale é um ancilostomídeo. Então, sim. Veja que das 3 doenças que eu citei, apenas o Ancylostoma duodenale está contido aqui, tá? E por fim, a letra D, Trypanosoma cruzi, causa doença de Chagas? Não, né? Ele não tem essa fase pulmonar, de fato, é um parasito sanguíneo, tá bom? Então aqui a afirmativa correta, né? A alternativa correta vai ser a letra C. Então com isso, finalizamos aqui mais um módulo, tá? Então a próxima aula aqui já vamos finalizar esse módulo de questões, tá? Então esse foi nosso penúltimo módulo. Já vimos aqui diversas questões. Estamos agora vendo questões sobre aumentos também. Então é um material, né? Um assunto maior, porque são mais doenças e requer então um número maior de questões também, tá? Então espero que tenha entendido e até a próxima aula.